A celebração da Sexta-feira da Paixão do Senhor tem uma riqueza simbólica muito grande, em diversos aspectos. Muito poderia se falar a respeito da celebração, a respeito do evento que ela faz memória, o evento da qual ela é memorial. Muito poderia se falar sobre os símbolos, sobre as palavras. Muito se poderia falar a partir dos textos bíblicos. Mas aí a gente ia levar a semana inteira. Entretanto, existem alguns aspectos que não podem ser desconsiderados. Um deles leva a gente a uma compreensão ressignificada da ideia de sofrimento. E é muito bonito e é muito importante isso, porque não há nada mais humano do que o sofrimento. Só o ser humano tem consciência do sofrimento. Entretanto, Deus é tão elaborado e tão cuidadoso que ele se vale exatamente dessa situação tão humana para fazer acontecer a redenção. E aí, a gente que é católico, a gente tem que entender com propriedade a ideia de sofrimento, principalmente porque estamos imersos numa cultura hedonista, uma sociedade hedonista. O hedonismo é uma corrente filosófica e um modo de vida que prega a busca do prazer a todo custo. Esquece essa coisa de sofrimento. O importante é ser feliz. Eu sou feliz se tenho tudo aquilo que eu quero, se faço tudo aquilo que eu posso. Eu sou feliz mesmo em detrimento deste ou daquele que se experimentam na infelicidade. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa mentalidade, infelizmente. A gente tem tanto pavor da ideia de sofrimento que a gente toma comprimido para não sofrer. Sem entrar no mérito da depressão como doença. É claro que a gente sabe que depressão é doença. E para isso precisa tratamento. Mas às vezes a gente tem medo de uma dor de cabeça. Às vezes a gente tem receio de um sentimento que exigirá da nossa parte um pouco de esforço para elaborá-lo. E a gente não admite sequer esse tipo de tolerância. No fundo, a religião faz a gente ressignificar o sofrimento. Não pensem, entretanto, que a religião tem uma dose de masoquismo. E a gente vai dizer, eu quero sofrer. Ou então eu, como padre, direi a você, sofre. Sofre porque depois vem o céu. Não é isso. Isso é uma pobreza muito grande, classificar a religião dessa forma. Entretanto, nós sofremos, é fato. A própria trajetória do ser humano se inicia com sofrimento. A gente nasce causando dores às nossas mães. E o sofrimento ele vai fazer parte da nossa trajetória humana até o seu termo. Mas pela fé e pela religião, a gente é convidado a dar uma conotação redentora ao sofrimento, não fingindo que ele não acontece, não fingindo que ele não está aí presente na vida das pessoas, absolutamente, mas sim entendendo como a graça de Deus é tão grande, o poder de Deus é tão infinito, a ponto de converter a cruz em vida, converter a morte
em ressurreição e converter o sofrimento em glorificação, que começa na própria figura daquele que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou a boa vontade, pregou o amor, pregou a fé, pregou a submissão a Deus em tudo. Jesus Cristo curou o cego, fez o mudo falar, fez o surdo ouvir, ressuscitou o morto, partilhou o pão com o faminto. Jesus perdoou e ensinou-nos a perdoar. E a paga de tudo isso? Foram cravos, espinhos, a lança no peito. Foi a morte, e a morte na cruz. E aí parece-nos algo terrível. Tem muita gente que tem drama de celebrar a Sexta-feira Santa. Ah, não, Sexta-feira da Paixão, não gosto, nada a ver. Para nós, que entendemos a essência da Sexta-feira da Paixão, ela tem um significado pleno. E é bonito iniciar a cerimônia com um momento de prostração, porque é isso que Deus faz quando desce do céu, desce da sua glória infinita e eterna para se fazer um conosco, para compartilhar da nossa trajetória, da nossa história. Deus desce do céu e assume a nossa pequenez para nos elevar, para nos resgatar e para restabelecer o vínculo, religar o ser humano a ele próprio. Religar, você sabe, está na raiz da ideia de religião. O que é a religião? É fazer a experiência de religar-se a Deus Todo-Poderoso. Outro símbolo muito evidente desse despojamento de Deus é a própria cruz. Em outra ocasião, já disse a vocês, os romanos usavam a cruz como um elemento de submissão dos povos. Quando eles invadiam determinado reino, colocavam um rei fantoche, nomeavam um governador geral, um procurador, como era o caso de Pilatos, para estar ali e para governar, sobretudo na arrecadação das taxas e impostos. E se porventura aquele povo se rebelasse, eles prendiam e crucificavam dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas. O próprio Jesus fala sobre isso numa determinada passagem, quando o povo fica tão chocado, os romanos crucificaram 3.000 galileus de uma só vez. A cruz é instrumento de morte. Às vezes se levava 3 dias para morrer na cruz, pendurado pelos braços, sem apoio nas pernas, a pessoa não consegue respirar profundamente, morre-se sufocado. E a gente tem visto aí irmãos nossos morrendo sufocados por causa da pandemia. Por isso Pilatos fica surpreso. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, antes das 15 horas, ou melhor, às 15 horas ele já tinha morrido. Morreu tão rápido. Por isso os outros pedem para quebrar as pernas aos ladrões, para que mais pendurados ainda a respiração fosse inviável. Mas a cruz, para nós, converteu-se em porta escancarada para o céu. Para o céu. Por isso, daqui a pouco, a gente vai fazer o rito do beijo da cruz. Não beijando o elemento material, mas beijando aquilo que ela representa, que ela simboliza. Pela cruz nós fomos remidos, fomos resgatados.
A cruz é a nossa tábua de salvação. É o que diz a carta aos Hebreus. Nós andávamos errantes, perdidos, sem referência. Deus, na sua bondade, mandou-nos o seu próprio Filho. Ele pregou tudo o que pregou e, ao termo da sua trajetória sobre a terra, ele morreu na cruz para nos salvar. Por isso a gente tem muito orgulho da cruz. E hoje pela manhã estava fazendo uma reflexão. São muitas as referências de cruz que a gente tem. Eu me lembro quando era seminarista, visitei Dom Marcelo Carvalheira, foi arcebispo de João Pessoa, na Paraíba. Um homem de muita oração, uma pessoa bondosa ao extremo. E eu fiquei super encantado e surpreendido, porque a cruz que Dom Marcelo usava era curtinha com uma trave longa, uma trave maior. Era ao contrário, né? A nossa cruz tem o vertical mais longo e o horizontal mais curto. O dele era ao contrário. E ele fazia referência a isso porque os braços do Senhor certamente têm o propósito de abraçar a humanidade inteira. Mais ainda, a trave, representava a proximidade de Deus conosco. E é bonito que a gente tenha orgulho da cruz de Cristo. Nós devemos nos gloriar da cruz de Cristo. Repito, não com uma tendência masoquista, mas sim ressignificando o sofrimento e as dores como uma possibilidade de céu e de vida. E aí, com essa compreensão, é que a gente relê o texto da primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo. Ele será bem-sucedido, e a sua ascensão será ao mais alto grau. Ei-lo desfigurado, rejeitado por conta da sua aparência, que de humana já não tinha nada, e a perda dessa aparência humana é reflexo da crueldade das pessoas, da maldade do ser humano, que pode ferir a carne de uma tal forma que pode torturar a ponto de querer roubar a condição humana do torturado. Por isso que tortura nunca vai ser justificável. Nunca, nunca. A tortura infligida ao Senhor causa desconforto, causa desconcerto. Muitos de nós temos aí em mãos as nossas cruzes e é comum que a gente veja lá Jesus sofrido, machucado, mas isso não chega nem perto da barbárie que ele enfrentou, da maldade humana, na ponta do chicote, na força das agressões, nos espinhos. Ei-lo meu servo, diz o Senhor, na palavra sagrada. Ele é o servo sofredor. Ele assumiu sobre si as dores de muitos. E ainda que esses muitos pensem nele como um excluído, um abandonado, um esquecido por Deus, na verdade, ele estava restabelecendo a ponte de ligação entre eles e Deus. Isso é tão tocante, isso é tão comovente. É um texto duro, cruel, ou melhor, cru, não é? Mas ao mesmo tempo
muito edificante, porque Jesus sabia que nele se cumpria todas as Escrituras, que ele estava fazendo a vontade do Pai e que, de fato, aquele aparente abandono haveria de receber a sua recompensa justa na ressurreição. Jesus disse, lembremos-nos, no domingo anterior a Ramos, quando eu for elevado da terra, ou seja, quando eu for suspenso na cruz, atrairei para mim todo ser humano. E a palavra de Isaías diz que diante da cruz, muitos ficam tão chocados que perdem a fala. Muitos silenciam. Ouvimos ainda a narrativa do Evangelho escrito por São João, que também tem um sem número de ideias que mereciam destaque. Dentre elas, por exemplo, a negação de Pedro. Tu também és um deles. E ele diz, não. Em outra passagem diz, certamente você é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Você é da Galileia. E Pedro diz, eu nem conheço esse homem de quem você está falando. E por 3 vezes, Pedro diz que não. E nós? Quantas vezes dizemos não para Deus? Quantas vezes rejeitamos o ideal da cruz? Quantas vezes nos deixamos levar por uma mentalidade que quer bem-estar, conforto, prazer, alegrias? A gente chega a fazer disso religião. Tem religião que prega, pare de sofrer. Porque Jesus já sofreu por você, você não tem que sofrer. Ué, mas e quando eu dou uma topada numa pedra na rua e vem aquela dor lancinante, aquela dor miserável, que a gente xinga até a última geração? Não é um modo de sofrimento? Existe, então, pare de sofrer? Não, não existe. Só um cadáver não é passível de sofrimento, porque já passou dessa vida para outra. Aí já não tem mais oportunidade de sofrimento. Mas enquanto tem humanidade em nós, infelizmente, estamos sujeitos aos sofrimentos. Então não existe pare de sofrer. O que existe é, entenda que o sofrimento e também as alegrias, as esperanças, as dores, o pecado, a santidade, o bem, o mal, o claro e o escuro, tudo isso é muito humano. E Jesus se fez humano não à toa. Jesus se fez humano para resgatar tudo o que é humano, inclusive o sofrimento. A gente até reza, não é? Como ele rezou, Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque eu sei que na tua vontade estará a plenitude do bem. Ainda que aparentemente ela esteja retratada na cruz. Na tua vontade estará a ressurreição, a vida, a plenitude. E é assim que, como católicos, nós caminhamos. É assim que, como cristãos católicos, nós celebramos sim a Sexta-feira da Paixão, olhando o Cristo barbarizado sobre a cruz. Mas veremos também o sepulcro vazio. E com a Madalena, no domingo da Páscoa, diremos, nós vimos o Senhor vivo. Mas como? Ele morreu? Mas nós vimos o Senhor.
Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Ao término daquele dia, o primeiro da semana, Jesus há de se apresentar aos discípulos, colocando-se no meio deles e dizendo-lhes: a paz esteja convosco. E aí a religião vai fazer todo sentido para nós. Vai deixar de ser uma mera ritualística ou uma série de não pode, não faça, não isso, não aquilo, para se tornar conexão com Deus. Conexão com Deus. É esse o nosso projeto, é isso que a gente almeja, é isso que a gente persegue. E celebrar uma data como a de hoje é mais um ingrediente que nos anima. Eu já disse a vocês em outra ocasião, no termo da minha faculdade de teologia, a gente sempre tinha um trabalho final para escrever, que perpassasse todos os tratados teológicos. E aí eu quis escrever sobre a alegria. E aí o professor, que era pré-orientador, me deu um grito e disse: como é que você vai falar de alegria na Sexta-feira Santa? E aí a cabeça queimou, soltou aquela fumacinha. Depois de alguns dias e de muita reflexão, falar de alegria na Sexta-feira Santa é possível, porque depois da Sexta-feira Santa tem o domingo da Páscoa. Jesus não fica na cruz. Jesus morreu, sim, mas Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, nós caminhamos rumo à vida. Nós passamos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Nós fazemos a experiência de Páscoa. E é isso que a gente tem que celebrar. Mas para celebrar a Páscoa, celebramos a sexta-feira. Sem sexta-feira não tem Páscoa. Que a gente tenha uma compreensão muito grande de tudo isso, no mistério da nossa fé. Vamos fechar os nossos olhos um instante, pedir que a graça de Deus torne fecunda a palavra que ouvimos, pedir que a graça de Deus seja qual água que umedece a terra e faz a semente brotar, pedir que a palavra de Deus converta a nossa vida numa experiência autenticamente cristã. Vamos então ficar de pé. Vocês sabem que a celebração de hoje não é missa, é ofício da paixão, que começou ontem com a missa da ceia do Senhor, continua hoje e só vai terminar amanhã na celebração da Vigília Pascal.